Agro 360. E vamos discutir as políticas, perspectivas e desafios do seguro rural no Brasil. O seguro, aliás, tem um papel fundamental para o equilíbrio do agronegócio, porque protege o fluxo de caixa do produtor, garante o pagamento dos distribuidores de insumos, do banco e do arrendatário de terra, no caso de uma quebra de safra. Para essa discussão, nós reunimos especialistas, olha, todos aparecendo aqui no nosso telão. Eles vão falar sobre o mercado, como contribuir com você que está aí do outro lado, das políticas públicas para este setor. Quem está conosco, a partir de agora, você vai conhecer em detalhes, é o vice-presidente da Niuí Seguros, o Gabriel Boyer. O Gabriel é formado em Ciências Altariais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma ramificação da economia e que estuda riscos, expectativas e também previsões financeiras. Gabriel, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado, um prazer estar reunido aqui com esse grupo para tocar nesse tema que é tão importante para o setor agrícola. Eu acho que o seguro, por muito tempo, ficou um pouco esquecido como um mecanismo de incentivo do setor agrícola como um todo, mas quando a gente vê Secretaria de Estado reunida, Frente Parlamentar junto com a gente, Ministério da Agricultura, para falar sobre esse tema, mostra que a gente agora está tomando o caminho certo para o gerenciamento de risco do setor agrícola. Que bacana, obrigado mais uma vez. O diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura, Pedro Loyola, também é um dos nossos convidados de hoje. E cabe ao departamento, entre outras funções, a gestão do programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. O Pedro Loyola foi presidente em exercício da Comissão Nacional de Política Agrícola da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e também da Comissão dos Entes Privados do Seguro Rural do Ministério da Agricultura. Pedro, obrigado pela sua atenção aqui conosco, com Terra Viva, e eu tenho certeza que a sua contribuição será muito produtiva na tarde de hoje. Boa tarde, eu queria agradecer a oportunidade, o convite sobre um tema tão importante, não só para o nosso agricultor, mas para toda a nossa sociedade, a partir do momento que nós estamos passando por uma crise e o seguro rural ele ajuda muito no abastecimento dos alimentos no país também. Muito bem, obrigado, Pedro. Olha, quem também participa conosco é o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. Ele que é produtor rural aqui no estado, em Minas Gerais, lá no Pará. O secretário é integrante da Câmara de Commodities da Bolsa de Valores B3 e titular da Academia Nacional de Agricultura. Entre 2014 e 2017, foi presidente da Sociedade Rural Brasileira. Secretário, mais uma vez, obrigado aí por aceitar o nosso convite e conversar conosco. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos, especialmente aí o deputado Alceu Moreira, um grande companheiro de luta aí no agro. E essa conversa super apropriada. Na verdade, não é só uma conversa sobre seguro rural, mas sim sobre gestão de risco, né? Acho que isso fica claro agora para o Brasil todo nessa pandemia, que o agronegócio, o produtor rural, é um grande tomador de risco. E o seguro rural é um instrumento que permite a ele tomar mais riscos, no momento correto e, com isso, minimizar aí eventuais perdas desse desafio anual. E muitas vezes aqui no Brasil, mais de uma vez ao ano, o produtor sai à luta. Então, acho que é ótima oportunidade. Muito obrigado e vamos lá. É isso aí, vamos em frente. Bom, daqui a pouco eu volto com todos eles também para a gente falar mais a respeito do assunto, né? E entrar, obviamente, em detalhes para você que nos acompanham. Mas, enfim, a Frente Parlamentar da Agropecuária tem uma forte atuação na defesa dos interesses do agro. Então, nós convidamos o presidente da FPA, o deputado Alceu Moreira, para participar deste encontro que vai debater o seguro rural no Brasil. Antes de ser deputado federal, Alceu Moreira foi deputado estadual no Rio Grande do Sul, tendo presidido a Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. Deputado, obrigado também por conversar conosco na tarde de hoje. Seja bem-vindo. Olha, para mim é sempre uma honra, principalmente poder participar de um colegiado de tamanha qualificação para discutir um tema que, ao longo da cultura de construção dos preços do agro nacional, foi um tema subestimado. Nós só começamos a tratar muito de seguro agora porque nós estamos tratando, num ângulo de visão desse corpo multilateral que é o agro, nós estamos tratando do crédito. O crédito é uma ferramenta imprescindível no processo.
E nós vamos ter certamente alguns ingredientes novos nesse novo debate, que é duas palavras fundamentais, que é conectividade e seguro. Os dois estabelecem outro patamar competitivo nas nossas custos de produção, e o seguro é certamente o suporte para reduzir o grau de riscos e, por conseguinte, o custo do crédito. Tá certo, deputado. Obrigado. Bom, eu vou falar agora de alguém que costuma ficar aqui nesse estúdio como eu, mas que está cumprindo o seu dever, né, principalmente como cidadão brasileiro, fazendo a sua quarentena em casa, que é o Silmar César Miller, que é um dos maiores conhecedores do mercado agrícola brasileiro, tem 40 anos de experiência na área, está ao vivo aqui conosco para participar das nossas discussões. O Silmar também é apresentador aqui no canal Terra Viva, dos programas Agrimercado e do Consultor Terra Viva. Silmar, boa tarde, hein? Acho que esse time reunido, né, nós já podemos dizer que vamos ter aí, eu diria, recorde de produtividade hoje, hein? Olá, Márcio. Boa tarde. Boa tarde a todos os participantes aqui deste programa do Agro 360. É uma satisfação muito grande bater um papo com uma turma tão seleta assim, para discutir esse assunto extremamente importante que chama seguro agrícola, seguro rural aqui um pouco mais abrangente, especialmente num ano como esse, né? A gente está sofrendo aqui com seca, uma seca perversa, particularmente lá nos estados do Sul, Rio Grande do Sul extremamente afetado, perdas de quase metade da safra de soja, Paraná agora perdendo mais de 1 milhão de toneladas de milho também na safrinha. Além disso, toda essa crise provocada pela pandemia do coronavírus que vem afetando aqui setores importantíssimos do nosso agronegócio, setor de frutas, por exemplo, hortaliças, setor de flores, seja um conjunto de setores bastante afetados. Portanto, é extremamente oportuno discutir esse assunto nesse momento tão importante, Márcio. Também acho, Silmar. Como eu disse, né, nós vamos sair daqui mais bem informados e, como eu sempre falo, né, o nosso melhor insumo é esse, a informação. A decisão cabe ao nosso telespectador, mas a informação e principalmente muito, mas muito longe das, infelizmente, fake news, elas jamais passam por perto aqui do nosso canal Terra Viva e muito menos do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então a gente vai começar, mas junto com você. Olha só, para participar do programa, com comentários, perguntas, entra lá no nosso YouTube, no Facebook, no nosso Instagram. Os endereços das nossas redes sociais vão aparecer aqui, ó, chegou na nossa tela. Avisem os amigos, compartilhem com seus contatos e avise aí que nós vamos, a partir de agora, conversar de um assunto que interessa o empresário rural e a agricultura do nosso país. Então a gente vai dar início agora, eu quero voltar a falar a respeito desse assunto, mas antes mostrar para vocês uma reportagem sobre o seguro rural, que é uma ferramenta que, quando contratada, reduz os riscos de perdas, quebras de safra por fatores que estão muito ligados ao clima, às pragas ou então às doenças. No Brasil, existem alternativas públicas e privadas de acesso ao seguro rural. Acompanhe comigo alguns detalhes. O instrumento público de seguro rural é o PROAGRO, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Para ter acesso a ele, o produtor rural precisa seguir as regras de zoneamento agrícola e também as recomendações técnicas ligadas ao clima e solo da região. Neste mês, o Congresso aprovou um crédito suplementar que também será destinado à agropecuária. 741 milhões de reais serão disponibilizados à subvenção do seguro rural, 3 bilhões e 200 milhões para o Plano Safra e outros 400 milhões para as indenizações do PROAGRO, principalmente para os produtores que tiveram prejuízos com a estiagem no sul do país. Outra alternativa de seguro rural no Brasil é o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, que é uma política voltada a reduzir o custo de compra das apólices de seguro privado e, com isso, incentivar a adesão dos produtores rurais. A subvenção é feita por seguradoras contratadas pelo Ministério da Agricultura. Em 2020, o orçamento do programa é de 957 milhões de reais. Para o próximo ano, o Ministério da Agricultura negocia o valor de 1,5 bilhão de reais. Bom, muito bem. Então vamos abrir o nosso leque de discussões e entender um pouquinho mais a respeito desse assunto com os nossos convidados especiais, que são também especialistas nesse assunto. Então, Gabriel, eu queria começar com você novamente, né, depois dessa primeira rodada, e te perguntar o seguinte: por que o seguro rural no Brasil ainda não é visto como um dos mais importantes insumos da lavoura? Acho que nesse momento é importante até a gente contextualizar o cenário como um todo, tá? Primeiro, o Brasil não tem uma cultura natural de compra de seguros. Eu até sempre brinco usando um bom exemplo,
Ninguém acorda no dia falando, putz, amanhã eu vou morrer, eu preciso comprar um seguro de vida. A gente não tem essa percepção gerada do risco e, consequentemente, isso daí se reflete também em outros cenários, como no agronegócio. O segundo ponto que eu acho que é muito importante, e o deputado Alceu comentou muito bem, o setor agrícola ser o motor da economia brasileira aí ao longo dos últimos 10, 15 anos, sendo mais de 30% do PIB brasileiro, ele ficou meio à margem. O setor financeiro não dava tanta importância, os governos não davam tanta importância dentro do programa de subvenção, e essa falta de iniciativa do governo para auxiliar o setor, principalmente na parte de contratação do seguro que aconteceu no passado, atrapalhou muito o desenvolvimento. Por que atrapalhou esse desenvolvimento? As margens do setor agrícola são muito apertadas, é um setor que naturalmente toma muito risco, e quando ele olha simplesmente a contratação do seguro como um custo adicional, isso acaba estrangulando a margem do produtor. E o que ele fazia naturalmente? Ele não comprava, ele preferia correr o risco e depois pensar numa renegociação futura de crédito, que era a pior situação que poderia acontecer. Eu sempre, de novo, uso muito um exemplo agora, se a gente tivesse uma vacina para o Covid, você não ia tomar? E o que acontecia é que essa vacina era cara dentro da cadeia, não porque o produto fosse caro, e o produtor preferia não tomar e preferia correr o risco de pegar o Covid. O que a gente tem que fazer, e aí eu de novo uso o exemplo que a gente tem na pandemia agora, se tiver uma vacina para curar essa doença, para proteger a gente dessa doença, não vai ser todo mundo que vai ter acesso. Vai ser uma parte importante a forma e o formato que o governo vai prover de subsídios para a gente poder conseguir ter essa vacina para a pandemia, no caso do Covid, ou para quê? Para controlar os prejuízos econômicos que podem vir de uma intempérie climática. Então, assim, contextualizando esses dois são não se desenvolveu muito. E aí tem um terceiro ponto que é muito engraçado e é uma dualidade muito, muito cruel quando a gente olha para o setor agrícola. As perdas e os prejuízos, normalmente, eles acontecem de forma pontual. O exemplo que está sendo muito, muito citado agora é a questão da perda da safra de verão no Rio Grande do Sul, basicamente ali na parte centro-oriental do Rio Grande do Sul. E o que aconteceu? Você tem uma dualidade, porque a gente está tendo uma safra recorde de verão, mas a gente tem um local específico que teve um prejuízo muito grande. Então, o que acontece? Quando a gente vai para as outras regiões, a percepção de risco ela fica muito baixa. Claro. E é outra coisa que acaba desincentivando o produtor a contratar o seguro. Perfeito. Infelizmente, 2 a cada ano, ou de 3, ou 4 e 5 anos, em regiões diferentes, ele acaba tendo prejuízo. Então, o que a gente tem que fazer é cultura de seguro, disseminar informação e suporte do governo via programas de subsídio. E aí depois a gente pode falar um pouco mais disso, até comparando com o sucesso que a gente vê em outros países como China e Índia nos programas de subvenção. Tá certo. Muito bem, Gabriel. Aliás, eu queria passar então a palavra lá para o secretário, até para a gente entender um pouquinho mais, né, secretário? O Gabriel trouxe para a gente um pouquinho dessa cultura, que a gente sabe muito bem que ela precisa ser ainda melhorada, na verdade. E principalmente a cultura da prevenção, né, que é algo que a gente precisa trabalhar. O brasileiro, né, já que essa foi a primeira fala lá do Gabriel. Mas como que a secretaria, diante de tudo isso, e a gente pode agora falar de políticas públicas, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento tem acompanhado essa adesão ao seguro rural por parte dos produtores do estado de São Paulo? Ela tem aumentado? Não tem nem dúvida. Eu acho que a fala do Gabriel foi muito oportuna. A percepção do seguro rural como um instrumento que faz parte da cadeia do agro ainda é pequena. Os produtores não têm a mesma dinâmica de compra do seguro como ele tem da compra de semente, de defensivos, de tratores, de frete e assim por diante. Talvez porque isso faça parte de um processo de desenvolvimento do produtor rural, tanto no Brasil como no mundo todo. E hoje o produtor no Brasil ele domina todas as técnicas agrícolas. As técnicas agrícolas estão disponíveis, as técnicas veterinárias estão disponíveis. Agora, o que tem faltado para o produtor, e é um caminho que a Secretaria de Agricultura tem mostrado, é acesso a instrumentos, a ferramentas de gestão, para que ele possa, sim, gerir o seu negócio e, no momento que ele entende a produção agrícola como um negócio, como uma atividade empresarial, o seguro se encaixa perfeitamente, porque ele quer o quê? Ele quer proteger a geração de caixa dele, ele quer proteger aquela receita que ele está investindo agora e, por consequência,
o seguro traz esse ferramenta. No ano passado, por exemplo, a Secretaria de Agricultura aqui do Estado de São Paulo inovou e nós fizemos, então, a maior liberação de recursos. Nós liberamos aí 50 milhões de reais para que o Estado apoiasse os produtores na subvenção do prêmio às seguradoras privadas, como foi colocado aqui na entrevista anteriormente. Então, essa foi uma movimentação importante e esse ano nós já liberamos aí outros 25 milhões de reais para os produtores, para que eles fizessem a sua safra nesse início de ano. Então, é sem dúvida alguma um caminho que deve ser tomado cada vez mais, principalmente no Brasil, onde é importante lembrar que o agro, né, é o setor da economia brasileira mais privado, ou seja, tem pouca interferência do Estado. E isso é muito importante, ou seja, cada vez mais o Estado tem que ser um fomentador da atividade e não participar da atividade empresarial. E isso, através do seguro, é uma ferramenta, sem dúvida alguma, muito importante e trabalha em conjunto com o setor privado aí dos bancos comerciais. Muito bem, secretário. Bom, deixa eu colocar também o Pedro Loyola nesse debate para a gente entender um pouquinho mais, Pedro, a respeito desse assunto, né? Na verdade, iniciarmos também algumas abordagens, trazendo números, principalmente, especialmente a respeito desses temas. E aí eu queria falar para vocês sobre exatamente esses dados do Ministério da Agricultura sobre o programa de subvenção ao seguro rural, que em 2019 foram de 94 mil apólices e o valor de subvenção usado chegou, né, a 433 milhões de reais, 50%, inclusive mais do que o ano anterior ainda, que é o 2018. Qual é a sua avaliação sobre esses dados? Esse aumento indica que o produtor está mais preocupado, sim, e contratando mais, sim, o seguro? Esses dados, eles indicam a política do governo federal. Nós aumentamos com a entrada dessa gestão da ministra Tereza Cristina, um entendimento amplo, né, da Frente Parlamentar da Agricultura também, que nos auxilia muito nessa disseminação da cultura do seguro. Como os outros entrevistados já falaram, essa cultura ela não existia nem na sociedade brasileira, né, que é muito difícil de uma pessoa acordar, como disse o Gabriel, e pensar em seguro, mas ela não existia também nas seguradoras, né? A gente tem poucas seguradoras atuando ainda nesse mercado, apenas 14, né? Tendo mais de 100 seguradoras no país. Isso também acontece no mundo inteiro, né? Espanha tem 21 seguradoras para 400 mil operações. E a nossa política, a partir da missão aí que a ministra Tereza Cristina nos deu, é de realmente trazer consistência para o programa e previsibilidade. Para quê? Para atrair mais seguradoras. Quando nós começamos a gestão, tínhamos 11 seguradoras, já entraram mais 3, estamos credenciando mais uma agora. Então, você tem que aumentar a certeza de quem vai investir nesse mercado, que são resseguradoras, seguradoras, corretores são importantes, os canais de distribuição. Nós temos estados hoje no Brasil que tem 2, 3 corretores especialistas em seguro rural, é muito pouco ainda. Então, a gente tem que abranger essa cultura da gestão de risco em todo o país e para muitas culturas que são desassistidas. Está muito concentrado ainda em soja, milho, milho safrinha, trigo, maçã e uva. Só essas culturas tomam 98% de toda a contratação com subvenção. Mas é importante que também os telespectadores saibam que a demanda por seguro ela já aumentou muito. O governo não conseguiu acompanhar nos últimos 3 anos a demanda. Então, nós temos aí, com o programa de subvenção, no Brasil, em torno de 50% da área das apólices contratadas com subvenção. E outros 50% ficaram de fora. A partir desse ano, com o recurso de quase R$1 bilhão, nós provavelmente vamos atender toda a demanda, mas essa demanda é dinâmica. Quando o produtor começar a verificar que todo mundo está conseguindo acessar a subvenção, essa demanda vai aumentar muito. Então, nós, por isso que já pedimos, estamos negociando com o Ministério da Economia, R$1,5 bilhão de recursos para o próximo ano, para que a gente possa acompanhar a demanda e disseminar, massificar a cultura do seguro rural no país.
Muito bem. Bom, Pedro Loyola está aqui conosco, né, trazendo, na verdade, essa sensação das políticas públicas voltadas para esse setor e, principalmente, como podem melhorá-las e ajudar você que está do outro lado e, principalmente, necessita desse seguro rural. Então, eu queria também pedir a você que está nos acompanhando no Terra Viva e ao vivo, para que você possa entrar também nessa discussão. Vai lá no nosso YouTube, no nosso Facebook, faça a sua pergunta, é @canal Terra Viva, está aqui na tela, ó. YouTube e Instagram também, todos com o mesmo endereço, @canal Terra Viva. Entra lá, pode fazer a sua inscrição, fazer a sua pergunta, não esqueça de colocar o nome, cidade e também o assunto que você quer e para quem você quer direcionar a pergunta, que ao longo do programa a gente vai direcionar aos nossos especialistas a respeito desse assunto. Agora, deputado Alceu Moreira, eu costumo dizer que nada é tão bom que não possa ser melhorado, né, na verdade. E aí, como o acesso e a adesão ao seguro rural podem, na sua opinião, fazer com que o produtor rural fique cada vez mais satisfeito, para que ele seja, de alguma forma, melhorado? Qual é a sua avaliação sobre as políticas, na verdade, que já existem sobre esse assunto? Bom, primeiro, Márcio, precisa deixar claro o seguinte: o seguro é redisciplinador do processo de produção. Por que o seguro é redisciplinador? Porque ele reeduca as pessoas trabalhando o grau de risco do risco, né? O seguro ameniza o risco, mas para que o seguro seja mais barato, o risco tem que ser menor. Então, o agricultor, quando faz seu plano de voo na produção, ele senta na cabine do avião chamado agropecuária, e ele confere todos os instrumentais para ver como é que, na produção, ele tem menor grau de risco. Tá? E essa conferência vai atribuir ao seguro um valor fundamental. Por exemplo, é a partir do valor do seguro que ele vai armazenar recursos hídricos. Porque se ele tiver menor de risco de seca ou lavoura irrigada, o juro será menor, seguramente. Por quê? Porque o risco é menor e o seguro é menor. Então, se nós quisermos trabalhar só o território nacional, nós já podemos dizer o seguinte: seguro é menor pela base de incidência. Quanto maior for a base de incidência, menor é o juro, porque dilui o risco. Bom, se nós estamos querendo fazer um bloco do Mercosul com a Comunidade Europeia, e certamente vamos países do Sul com a Comunidade Europeia, para ter um bloco com identidade política na questão da segurança alimentar, nada mais importante do que trabalhar o seguro como uma das peças harmonizadoras de todos os países, porque é a partir do risco menor que se consegue conversar com os interlocutores. Então, é uma mudança de cultura. Eu só não concordo muito com a história de que tem que ter subvenção, né? Seguro tem que estar no custo de produção como política agrícola nacional. Produziu com financiamento, tem que estar no seguro, porque essa diluição custa muito mais barato que o spread cobrado, é muito mais fácil fazer isso com todos e, portanto, nós devíamos trabalhar como cultura nacional de produção agropecuária. Muito bem. Obrigado, viu, deputado? Silmar, eu queria colocar também você nesse assunto, até porque a gente sabe, né, e tem acompanhado aqui no Terra Viva diariamente, essa questão do clima, principalmente. Nós temos alguns Brasis, né, quando a gente fala de clima e, portanto, riscos muito diferentes. Então, eu estendo para você essa pergunta sobre a sua avaliação aí, sobre políticas públicas de seguro rural, as atuais e como elas evoluíram nos últimos anos. Pois é, Márcio, o seguro tem evoluído muito pouco ao longo dos últimos anos, está engatinhando, eu diria aqui, se a gente comparar com outros países, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, existe uma cultura fortíssima em termos de seguro. Agora, se questiona muito também se é somente uma questão cultural do produtor nosso, ou se é também uma questão de custo. Se alega muito que o seguro é muito caro aqui no Brasil. Então, uma das coisas que seria importante discutir é por que ele é caro, por que ele não pode ser mais diluído a um custo mais aceitável do ponto de vista do conjunto do custo da produção, do custo dos fatores de produção que o produtor leva em conta na hora de se planejar. E tem um outro fator aqui que me chama muito a atenção, em conversas aqui, inclusive com seguradoras, que é a questão dos critérios. Por exemplo, um dos seguros mais adotados no Brasil, tem mais receptividade dos produtores, dos diferentes tipos de seguro de custeio, que cobre o custo da produção, tem o seguro da produtividade, né? De acordo com
efeito climático, por exemplo, sobre o índice de colheita de cada cultura, de cada área cultivada, e tem o seguro da receita, o seguro de renda. O mais utilizado que a gente sabe aqui é o da produtividade. Só que ele tem um senão aqui que é muito questionado por produtores, que é a questão do histórico de produtividade. Qual é a base que se utiliza aqui para analisar aqui o critério do prêmio desse tipo de seguro, a qualidade desse tipo de seguro, a sua abrangência. A gente sabe, por exemplo, que a agricultura brasileira, especialmente o setor de grãos, e a soja, o milho em particular, tiveram um aumento muito forte de produtividade ao longo dos últimos anos, em função do aumento do uso de tecnologia de ponta. Isso a gente nota aqui nas fronteiras agrícolas, por exemplo, produtores colhendo aqui 70, 80, 90 sacas de soja por hectare. Mas a média histórica de produtividade, no estado, mesmo um estado forte como o Mato Grosso, lá, fica lá em torno de 50 sacas por hectare. Então, eu imagino aqui, eu não sou especialista em seguro, mas um critério que utilize como referência o sujeito que colheu só 50 sacas, eu digo só, ele teve uma perda lá de 20%, 30%, colhia 70, 80 sacos, colhe só 50. Para todos os efeitos, eu não teria direito a seguro nenhum. Então, isso é um ponto que vai ser bastante questionado por alguns produtores, que é o tipo de critério de produtividade utilizado no seguro rural. Eu acho que esse seria um ponto importante para discutir, o porquê da menor adesão de produtores, como uma das razões que expliquem essa particularidade. Bacana, Silmar. Muito bem. Bom, eu tenho aqui uma reportagem para mostrar para os senhores, mas antes, na verdade, dessa reportagem, eu quero colocar aqui também a participação do nosso telespectador. Essa matéria vai falar a respeito de uma parceria da CNA junto com o MAPA para exatamente aperfeiçoar o seguro rural no país. Então, a pergunta, na verdade, do Vince Donici é para o Gabriel e para o Pedro Loyola. O Gabriel, então eu começo por você aqui. Ele diz o seguinte: como foi o movimento do mercado e seguro agrícola durante a pandemia? A pergunta do Vince para você. E aí eu já vou emendar aqui para o Pedro Loyola. Ele pergunta o seguinte: Pedro, daí na sequência você responde: se houve auxílio dos governos e se houveram também muitos sinistros. Então, Gabriel, por favor. Falando especificamente do setor agrícola, lembra, né, a gente está cobrindo o risco climático, então os nossos riscos não estão diretamente relacionados aos impactos da pandemia do Covid. Porém, a gente estava no final da colheita da safra de verão e a gente teve um desafio muito grande, que era o processo de regulação dos sinistros que ocorreram naquela safra. Com barreiras de entradas em alguns estados, processo de restrição de movimentação, a gente teve que fazer uma estrutura, quase que uma estrutura de guerra, primeiro para dar suporte aos peritos que estavam no campo, para poder conseguir tratar com as restrições de contato na hora de visitar esse fazendeiro para poder fazer a regulação do sinistro e também para dar uma estrutura adicional, porque muitos dos peritos eles se movimentam entre as regiões, eles não estão baseados naquela região específica onde pode ter acontecido o sinistro e quando ele tinha que se movimentar para uma região nova, ele não tinha nem local de hospedagem, nem local de alimentação, em alguns momentos ele também não tinha transporte. Então foi basicamente uma estrutura de guerra que a nossa equipe de sinistros montou em parceria com todos esses peritos e também com um suporte muito grande dos corretores regionais. Teve corretora parceira nossa que estava disponibilizando o carro para que os peritos pudessem utilizar esse carro para poder cruzar as barreiras de entrada de alguns estados. Então, assim, foi um esforço de guerra, a gente conseguiu atender porque a gente tinha uma estrutura bem grande, já preparada e posicionada para isso, mas foi muito e realmente desafiador. Uma das outras vantagens que a gente teve foi os movimentos do governo de mostrar que o setor agrícola era importante para a cadeia econômica como um todo, então ele era tratado como uma das atividades econômicas preferenciais e que não tinham tantas restrições de locomoção. Muito bem. Ô Pedro, e aí nós temos essa pergunta aqui, na verdade, direcionada para você, sobre exatamente essa questão de se houve ou não muitos sinistros ao longo desse período e o auxílio, principalmente, do governo para esse setor e para os produtores que, obviamente, necessitaram acionar a sua apólice. É bom lembrar que o seguro rural ele está muito concentrado, a contratação na região sul. Nós tivemos essa perda agora no Rio Grande do Sul. As seguradoras já estão com indenizações estimadas em 985 milhões. É o pagamento de maior indenização para o estado do Rio Grande do Sul em seguro desde o início desse programa. Praticamente 50% da área
de soja e de milho no Rio Grande do Sul tinha um instrumento de mitigação, que é o Proagro, para os pequenos produtores, principalmente do Pronaf, da agricultura familiar, que deve pagar algo em torno de 900 milhões de reais em indenização, e mais o seguro rural, né, que vai pagar aí esses 985 milhões, que é o estimado ainda. Esses números são estimados, está sendo feita ainda a análise dessa verificação de perdas, mas já foi pago em torno de 400 milhões no Proagro, e também no seguro rural deve atingir esse volume agora no começo de junho. Então, essa é a forma que o governo tem atuado. Ele atua preventivamente, né, apoiando a contratação do seguro. A subvenção é importante para que o produtor adquira essa cultura, mas também para caber no custo de produção dele. A gente sabe que muitas atividades têm uma margem muito apertada, e essa subvenção que é dada aqui no Brasil é o modelo que existe no mundo exitoso do seguro rural, né? A gente se refere à China, à Índia, Estados Unidos, Espanha. São 4 modelos que têm subvenção de alguma forma para o seguro rural. E aqui no Brasil nós temos um grande diferencial que deve ter ajudado muitos produtores. Aqui no Paraná a gente está tendo seca, né, principalmente no milho agora, Santa Catarina também, uma parte do Mato Grosso do Sul. O Ministério da Agricultura, junto com a Embrapa, desenvolve o zoneamento agrícola de risco climático, que já oferece ao produtor informação através de um aplicativo do melhor período de plantio, das cultivares mais indicadas, e é um estudo de risco climático feito com um banco de dados de mais de 30 anos, indicando aquele período em que o produtor vai ter uma probabilidade de perder menos. Muito então, bem. O Ministério atua de forma preventiva, né? Claro. Tá certo, Pedro. Bom, obrigado. O Gabriel também quer voltar com a palavra rapidamente. Gabriel, vou pedir para você ser breve, até porque a gente tem muitas perguntas aqui e, na sequência, promessa é dívida, né? Eu prometi que a gente vai colocar essa reportagem para falar dessa parceria e daqui a pouco a gente coloca no ar para você. Mas diga lá, a gente tem perguntas vindas do Brasil inteiro, eu diria aqui, tanto pelo nosso Facebook quanto pelo YouTube. Perfeito. Não, é bem rápido, é só complementando um dos pontos que o Pedro levantou e trazendo 2 números, já respondendo um pouco da pergunta do Silmar com relação à questão do custo e falando da questão de percepção, né? O que é caro e se efetivamente ele é caro. Complementando esses números que o Pedro mostrou, eu vou dar 2 large figures aqui para a gente. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2019 foram pagas quase 2 bilhões de reais em indenizações aí nos principais ramos de seguro agrícola, para um prêmio recebido de somente 2,1. Ou seja, para cada R$1 de prêmio que foi pago, basicamente foi pago R$1 de indenização. O que isso mostra? Que as seguradoras perderam dinheiro, porque o restante do dinheiro que sobrava não era suficiente nem para pagar as despesas administrativas, nem os custos de aquisição. E de forma mais surpreendente, quando a gente entra já agora no ano de 2020, que está sofrendo muito com os eventos climáticos do verão, já com algumas perdas provisionadas da safra de inverno, esse número ainda fica pior. O prêmio que foi recebido ele é só de 700 milhões e o total de indenizações já provisionadas ele está gerando na casa de 1,2 bi. Ou seja, se você olhar de forma geral, todas as seguradoras estão perdendo dinheiro. Então, será que esse seguro realmente é muito caro ou somente tem uma percepção errônea na hora de analisar o risco? Muito bem. Bom, e a gente vai agora, então, mostrar uma rápida reportagem da nossa equipe lá de Brasília. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e o Ministério da Agricultura vão desenvolver um projeto conjunto para aperfeiçoamento dos produtos de seguro rural. A ideia é contemplar setores que atualmente não têm uma cobertura de risco adequada. O monitor do seguro rural será desenvolvido a partir do 2º semestre pelo Ministério da Agricultura e pela CNA, para propor produtos de seguro que contemplem as diferentes atividades agropecuárias e que ainda são carentes de uma cobertura de risco adequada. O objetivo desse projeto é esse, de analisar com uma qualidade melhor as apólices que o mercado está disponibilizando para ter uma maior eficiência do recurso público que está sendo aplicado na política de seguro rural. Entre os setores que precisam de um seguro rural que atenda às necessidades do segmento estão a pecuária de corte, pecuária de leite, fruticultura, aquicultura e as produções irrigadas. Produtos mais específicos, como é o caso da pecuária de corte, pecuária de leite,
principalmente os relacionados à pecuária, as seguradoras elas têm menos experiência ou conhecem menos da atividade, e é nesse sentido que a CNA e o MAPA pretendem auxiliar por meio desse projeto que vai se chamar Monitor do Seguro Rural, para desenvolver apólices, trazendo especialistas desses setores e também produtores que são referência, que são liderança nessas cadeias produtivas. Muito bem, olha, está chegando várias perguntas, inclusive abrindo ainda mais o leque, né, perguntando sobre seguro rural aí na pecuária, como a gente viu, mas também para o algodão e para outras culturas. Então, daqui a pouco a gente vai falar com todos eles a respeito desse assunto que eu tenho certeza que interessa a você que está aí do outro lado. Mas, secretário Gustavo Junqueira, eu queria que o senhor pudesse falar para o nosso telespectador nesse momento sobre este ano e como a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, a gente sabe que liberou 25 milhões de reais no primeiro lote do programa de subvenção do seguro rural e em todo o ano passado foram liberados 50 milhões de reais. Qual será o total de recursos do programa para este ano? Boa pergunta, Márcio. Acho que esse ano é um ano diferente, né? Eu acho que eu começaria aqui essa resposta para a sua pergunta com uma palavra. Acho que o Gabriel tocou um pouco aí nessa situação do seguro esse ano, ou seja, os prêmios foram menores do que se pagou nos seguros. E a palavra que vem na cabeça de todo mundo hoje é frustração, né? Nós começamos um ano aqui com uma expectativa enorme para o país, em reformas, em crescimento, em exportações, abertura de novos mercados, e nós temos que administrar aí uma pandemia. Ela tem o seu efeito na nossa vida, né, na perda de vidas aqui em todos os estados, tem uma perda financeira muito grande, e, consequentemente, afetará os orçamentos das empresas, das famílias e do governo. Isso faz com que tenhamos bastantes desafios pela frente, seja no nível federal, seja no nível estadual, para a manutenção das nossas políticas. Nós havíamos já liberado 25 milhões, nós temos um fundo aqui em São Paulo, que é um fundo que se chama FEAP, né, Fundo de Expansão do Agro Paulista, e é esse fundo que nós usamos para apoiar o seguro rural. E nesse momento, nós estamos avaliando aí as perdas que estão acontecendo por conta da pandemia. E essas perdas não mais podem ser seguradas, porque o evento já aconteceu e as perdas estão acontecendo. E uma das alternativas que nós encontramos aqui, e tenho conversado bastante com a ministra Tereza Cristina, que está fazendo o mesmo esforço no nível federal, e o deputado Alceu Moreira, é a questão do fundo de aval. Nós, então, estamos direcionando parte dos recursos para a criação de um fundo de aval aqui na Secretaria de Agricultura, para que, através desse fundo de aval, nós possamos prover ainda mais financiamento e, através desse financiamento, os bancos comerciais possam também pedir aí que seja incluída a contratação de seguro rural. Eu não tenho uma resposta específica e direta para você ou para os nossos telespectadores aqui qual será o montante. A ideia no início do ano é que ele fosse maior do que nós tivemos no ano passado, que foram 50 milhões. Agora, estamos aqui discutindo, fazendo outras contas para que a gente possa permanecer com essa política. Mas, honestamente, é um ano de muitos desafios aí para cumprir os orçamentos. Claro, com certeza. Bom, eu queria continuar então, obrigado, viu, secretário, no campo político, e colocar o deputado Alceu Moreira nessa história também, deputado, até porque o senhor, numa reunião por videoconferência nesse mês com a CNA, né, Confederação da Agricultura e Pecuária, da qual o senhor participou, foi discutido o combate à venda casada e também um maior volume de recursos para a subvenção ao seguro rural. Quais foram os avanços que tiveram nessas questões? E esse valor de R$1,5 bilhão de reais discutido para o ano que vem, na sua opinião, também é suficiente?
O deputado não conseguiu, né? Não, deputado, seu áudio não entrou aqui para a gente. O senhor quer falar mais um pouquinho? Vamos ver. Se não voltar... agora voltou. O senhor pode responder de novo, por favor. Pode começar. Agora voltou. Os recursos sempre são insuficientes. Nós temos hoje uma questão fiscal no país que todo cobertor é curto. Se tu tirar dinheiro de algum lugar, vai faltar em outro. Tá? Então tem que reforçar o discurso de prioridades para conseguir ampliar. Ora, mas sair de um recurso que chegou a 400 milhões de reais para chegar a 1,5 bilhão é certamente uma elevação que demonstra claramente que no Ministério da Agricultura, para a Tereza Cristina, o seguro definitivamente passou a ser um ingrediente de fundamental importância na estruturação do custo de produção. Tá? Ele sai de um recurso lateral, opcional, e passa a ser um recurso de grande importância, quase obrigatório no sistema, para reduzir o grau de riscos. A questão está muito clara, é como tu propõe o seguro, o que exatamente tu quer segurar. Isso que a CNA vai fazendo agora é um estudo que vai oportunizar a que tu tenha múltiplas ofertas de seguro, dependendo do que tu queira segurar. Uma coisa é tu segurar um volume da produção mínima lá no Proagro e fazer o produtor arcar com a consequência do restante a não ser segurado. A outra coisa é tu ter uma garantia no produtor com produto seguro que estabelece a média de produção ideal e remunera, em caso de perda, o saldo não produzido. Essas questões não são simples, são bastante complexas, mas tenho absoluta certeza que elas estão conosco. No caso da venda casada, nós não estamos falando de política agrícola, nós estamos falando de agiotagem, crime. Né? Aliás, a questão bancária no Rio Grande do Sul é uma questão que precisa abrir um capítulo longo para fazer o debate, porque esse modelo de financiamento tem que ser rompido. Nós realmente precisamos da CPR, precisamos transformar em CRA, o BNDES precisa comprar a CPR, nós não podemos mais ficar na mão de um banco de balcão, onde o gerente tem que, de qualquer maneira, dar rentabilidade ao seu banco e, portanto, o cidadão não é tratado como cliente, é como vítima eventual. Obrigado, viu, deputado? Eu queria chamar o Pedro Loyola agora para a gente continuar nesse assunto, Pedro, e falar sobre um outro ponto bastante importante, eu diria, para ser discutido a partir de agora. Como é que ficou, hein, o planejamento para os recursos de subvenção ao seguro rural para o ano de 2021? Esse valor que a gente falou aí de R$1,5 bilhão de reais está certo? Está certo já, na verdade? E se o Plano Safra, que está chegando aí, batendo a nossa porta, né, chegando em breve, o que pode ser adiantado aqui no nosso Agro 360? Vou aproveitar uma segunda pergunta rápida para o senhor e lembrá-lo da nossa reportagem, né, que falou sobre esse monitor do seguro rural, dessa parceria CNA com o MAPA. O que foi discutido lá? O senhor também pode trazer para a gente alguns detalhes. Muito bem, vou começar pelo monitor do seguro rural. Isso é um projeto que a gente está fazendo com a CNA e com várias entidades, na verdade, a Associação Brasileira de Produtores de Maçã, federações de agricultura. Amanhã nós já começamos com o pessoal do feijão, temos uma reunião sobre seguro de feijão e 5 seguradoras, então onde nós discutimos realmente todas as características do produto de seguro rural e com isso os produtores que participam, técnicos de entidades, eles têm a oportunidade, primeiro, de conhecer melhor o produto, porque a gente está falando de produtos que não são muitas vezes conhecidos pelos produtores rurais. Muita gente conhece, às vezes, o seguro que está lá no banco, na cooperativa, mas nós temos hoje 14 companhias de seguro, como eu falei. Então, há uma certa diversidade de produtos, alguns produtos diferentes. Nós temos já seguros de faturamento e receita, né? Esse seguro de risco nomeado, que é importante para frutas, onde geralmente o risco é mais a geada e granizo. Então, assim, o monitor vai trazer a oportunidade dos produtores, junto com as seguradoras e apoio do Ministério da Agricultura e as entidades representativas, de a gente melhorar os seguros ofertados no país. E isso é uma prática que acontece lá na Espanha, onde tem mais de 30 grupos de trabalho fazendo isso desde 1978. O seguro ele tem que ser discutido praticamente todo ano, né? Eu sempre falo que no Brasil, se a gente vai conversar com um produtor, ele conhece toda a sopinha de letras de financiamento do BNDES, né? Moderagro, Moderinfra,
renegociação de dívida, né, crédito de custeio e investimento. Mas quando a gente vai para o seguro, a terminologia ainda do segurês não está na cabeça do produtor. Então, ele não conhece muito bem como é a contratação de seguro, as suas condições gerais, e principalmente quando dá perda, como é que é feita lá a verificação a campo, a vistoria. O produtor precisa acompanhar. Então, tudo isso é discutido nesse monitor. Em relação à questão dos recursos, para esse ano ainda nós estamos aguardando vir esse recurso para o Ministério, para verificar se não vai haver contingenciamento. Inicialmente está aprovado, já foi utilizado 200 milhões, agora no primeiro quadrimestre. O Ministério já divulgou a lista dos produtores que apresentaram a pólice até abril no seu site, e agora em junho vai divulgar uma nova lista de produtores beneficiados. Então, esses 200 milhões foi praticamente 175% a mais, né, do que os 73 milhões aplicados no ano anterior, em 2019. E agora nós pretendemos, em junho, começar a fazer a distribuição dos recursos, conforme o calendário agrícola, até novembro. Isso é feito no programa nos anos anteriores e vai continuar dessa forma. Perfeito. Em relação aos recursos para o ano que vem, nós precisamos realmente aguardar ainda essa negociação com o Ministério da Economia. Nós precisamos chegar em um valor maior, porque o programa ele precisa realmente crescer. Hoje, ele atende menos de 7 milhões de hectares no país. Nós contamos mais de 70 milhões. Então, assim, a demanda existente hoje, calculado até pela própria CNA no estudo, é algo entre 20 e 25 milhões de hectares. Como eu disse, a demanda é dinâmica, né? A partir do momento que o programa começar a desenvolver melhor esses produtos, né, junto com as seguradoras, o produtor que hoje não contrata, ele vai vir para essa demanda também. Muito bem. Obrigado, Pedro Loyola. Bom, eu quero colocar mais pessoas agora nessa nossa discussão e, ao mesmo tempo, agradecer você do outro lado aí que está participando, mandando perguntas. Aliás, ele tem uma pergunta aqui para o Pedro também, é do Lucas Bandeiro, né? Não é do Rodrigo Vieira. Olha só, tem gente perguntando aqui de perspectivas para o seguro pecuário neste ciclo. O Rodrigo Vieira do Face perguntando se existe coberturas de incêndio para cana nos produtos de mercado. O Armando Araújo, pelo YouTube, perguntando para o Pedro Loyola, que acabou de responder aqui, se muitos produtores alegam... Ele diz assim, muitos produtores alegam não ter recebido subvenção. Pedro, quais os critérios, as formas de distribuição? Então, anota essa pergunta, por favor, que daqui a pouco eu te chamo de novo, para responder o Armando Araújo. Agora, também queria colocar o Silmar nessa discussão, né, Silmar? Porque desde que a gente sabe que a ministra Tereza Cristina assumiu a pasta, ela defende uma modernização, vamos chamar assim, do seguro rural, com um aumento de subvenção para dar, inclusive, mais segurança aos produtores e às instituições de crédito. Como é que você avalia essa nova política do Ministério, Silmar? Olha, está mais do que na hora de dar uma acelerada no que se refere a essa questão aí, chamada seguro rural ou seguro agrícola. Seguro rural como é um universo maior aqui, abrangendo toda a agropecuária. Agora, é importante a gente destacar a necessidade dessa aceleração, porque a gente tem visto aqui um engatinhamento dessa questão do seguro ao longo de vários anos. Eu gostaria de levantar uma questão aqui, inclusive reportando a observação do Gabriel aqui, ele falou sobre a questão do seguro, se é caro, não é caro, por que tem pouca adesão por parte dos produtores, e citou também que as seguradoras, também como os produtores, também têm prejuízos com o seguro rural aqui no Brasil. Então, quero reportar um assunto que eu reputo de extrema importância, que está se arrastando aqui há 9 anos no Congresso, que se chama Fundo de Catástrofe. Quero aproveitar a participação aqui do deputado Alceu Moreira, a gente ver por que essa coisa parou, está lá em fase de regulamentação, entre aspas, e não avança, porque isso é uma forma de baratear seguro aqui, na medida que isso protege também as seguradoras de perdas como essas citadas pelo Gabriel. E a consequência na ponta é um barateamento do custo do seguro para os produtores. Então, remeto a pergunta aqui ao deputado Alceu Moreira, se ele puder responder, por que essa coisa não avança no Congresso e se arrasta já, computei aqui, são 9 anos já de discussão. Eu me lembro que é um assunto extremamente debatido aqui, levantado frequentemente aqui pelo ex-ministro Roberto Rodrigues, de que alega que isso aí seria uma peça fundamental para o avanço, a explosão realmente da adesão ao seguro rural aqui no Brasil. Deputado.
Bom, se eu puder responder, é que nós temos uma cultura, principalmente no parlamento, mas também no poder público, que nós somos ávidos para discutir, mas temos pouquíssimos compromissos com a entrega do que discutimos. Tá? Então, se a pauta não é prioritária, não é momentânea, não gera comentário, então ela não está na prioridade. Tá? E o que nós estamos trabalhando, na verdade, nesse momento é que o seguro, a questão do seguro catástrofe, por exemplo, que é um fundo, né, ele não é trabalhado porque na pauta de discussão prioritária do agro ele pouco aparece. Se nós der voz política para isso, resolveremos imediatamente, com certeza. Eu acho que foi uma ótima lembrança e é um dos mitigadores dos seguros. Nós tivemos isso. Então, quando nós estamos trabalhando o seguro, estamos trabalhando esse conjunto de instrumentais que anteparam, que sustentam a figura do seguro, né? O seguro não é uma figura por si só, não é só, ela está envolvida numa série de questões. Inclusive, se tu fosse entrar numa propriedade para trabalhar a questão do seguro, né, o seguro tem que ser um produto em que o cidadão que contrata tenha várias oportunidades de contratar seguros distintos. Ele não é obrigado a comprar esse produto que o Zeca do outro lado comprou. Ele pode ter outras atribuições na sua propriedade que lhe permita reduzir grau de risco e, portanto, comprar um seguro mais barato. A dinâmica de ter uma cesta de produtos de seguro para oferecer para propriedades e dar ao cidadão o direito dele escolher qual é o seguro que se adequa à propriedade dele, o que ele deseja, é que nós não temos hoje. Esta forma automática de sentar na frente de um gerente de banco e imediatamente assinar o seguro do jeito que vem é que é algo arcaico, ultrapassado. Agora, a questão da catástrofe, eu realmente quero levar isso desta reunião, porque é algo que não tem sido trabalhado com a intensidade que merece ser tratado. Muito bem. Ô, Gabriel, acho que você pode contribuir com a gente nesse momento, porque, né, como seguradora e principalmente voltada para grãos, para fruticultura, pelo menos começando, algodão, cana, o contra-risco climático, e aproveitar aqui o gancho da pergunta do Igor, né, e do Rodrigo. O Igor está perguntando o seguinte, as perspectivas para o seguro pecuário neste ciclo, né, acho que você pode também responder se isso vai entrar na pauta de vocês nos próximos anos. O Rodrigo, lá no Face, está perguntando se existe aí uma cobertura de incêndio para cana-de-açúcar nos produtos de mercado. E a gente tem também aqui a pergunta do Felipe Pereira, pelo YouTube, querendo saber o seguinte: sabemos que o seguro agro, disse ele aqui, é relativamente caro. Como que a Niuí fará para reduzir esse custo? Tá. Respondendo rápido ao produto de cana, tem a cobertura de incêndio para cana. Como o Pedro bem colocou, com os incentivos do governo e com essa previsibilidade maior, os players do mercado estão cada vez mais investindo. Ele comentou da reunião amanhã para falar das coberturas de feijão. A Niuí vai participar da reunião, até uma das pessoas que vai estar falando na conferência lá é um dos nossos membros do time. Com relação à pecuária, é um ramo que a gente ainda não opera, mas que a gente pretende operar aí provavelmente a partir do início do ano que vem. Voltando na questão do custo do seguro, de novo, eu tenho uma visão bem linear com relação a isso, de que é uma visão um pouco distorcida com relação à realidade pelo fato da percepção de risco, e os números que a gente tem vindos do órgão regulador de seguros mostram que cada R$1 que tem sido provisionado de prêmio e pago pelos segurados, o retorno em indenizações securitárias tem sido muito maior. Voltando no outro tema, e eu acho que essa conversa já teve com a FENSEG e com outras federações, eu tenho uma visão um pouco diferente do mercado com relação a isso. Eu realmente acho que a melhor forma do governo incentivar o crescimento do seguro rural no Brasil é através do subsídio direto. Se ele der o subsídio, seja ele do subsídio federal ou com políticas estaduais, como muito bem feitas pelo Paraná, por São Paulo, etc., ele vai conseguir gerar previsibilidade para o setor privado desenvolver isso. As seguradoras que participam do setor de agrícola hoje em dia no Brasil são multinacionais ou grupos independentes com muito conhecimento de gestão de risco, e com certeza não vai ser a implementação do fundo de catástrofe que vai fazer essa redução do custo do seguro. Se todo o dinheiro que fosse para o fundo de catástrofe fosse transferido para subsídio agrícola, o benefício e a redução do custo ia ser muito maior. Por que não preciso do fundo de catástrofe? Porque a gente já trabalha como o Pedro bem disse lá no início, a cadeia de seguro é uma cadeia muito completa, principalmente quando a gente fala do ramo agrícola, que é um ramo catastrófico. Então, não tem só a seguradora, tem uma série de resseguradores mundiais e internacionais que estão envolvidos nessa cadeia, e eles são muito melhores e muito mais rápidos, ágeis, para proporcionar uma proteção catastrófica para a seguradora do que um fundo
de catástrofe constituído pelo governo. Era mais um movimento que tinha no passado como uma solução possível para o seguro. A gente ainda via do mecanismo de resseguro no Brasil, que era um monopólio do IRB naquela época. O IRB, que fazia a gestão do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural, ele tinha algumas dúvidas no formato das seguradoras participarem. A minha visão é, se todo o dinheiro que iria para o fundo de catástrofe vier como subsídio, vai ser muito mais benéfico para o setor e para a redução do custo do seguro. Muito bem, Gabriel, obrigado. Bom, eu gostaria de daqui a pouco entrar num assunto junto com vocês aí do outro lado, que é sobre os reflexos no mercado, principalmente, né, do seguro rural, diante dessa pandemia. Mas antes, ficou faltando, queria voltar ao Pedro Loyola. Pedro, para você responder a nossa telespectadora Amanda Araújo, né, dos critérios aí para pegar os recursos de subvenção. Os critérios são os seguintes. Primeiro, pode ser qualquer produtor, pessoa física ou jurídica. Ele não pode ter nenhuma dívida ativa na União e o cadastro dele tem que estar certinho na seguradora com o que a gente tem nos dados no governo. A partir disso, ela já pode acessar a subvenção. Aí, como nós temos um recurso, até pelo menos o ano passado, esse recurso era restrito, a gente continua com o critério de fila. O que é essa fila? É a mesma coisa do crédito rural. Quem chega primeiro, né, na sua seguradora, a seguradora vai cadastrar lá, 2 de janeiro está contratando, até o final do ano. Então, aqueles que contratavam até o ano passado, antes, se planejavam antes, ou estavam em regiões que plantavam antes, eles eram mais beneficiados por essa regra. Essa regra, então, faz com que todos os clientes das diferentes seguradoras tenham a mesma chance de ter acesso à subvenção. Então, nós trabalhamos dessa forma no critério de fila. O que nós pretendemos esse ano fazer com o recurso, se ele vier, nós mudamos um pouco a regra de subvenção e pela estimativa que a gente fez, vai dar para atender praticamente 100% da demanda. Então, acabando daí com essa questão da fila e de ter produtor sem acesso à subvenção. E para o ano que vem, se tiver 1,5 bilhão, eu tenho certeza que a gente vai atender 100% de toda a demanda. Eu só queria fazer 2 comentários que eu anotei aqui. Um em relação ao fundo de catástrofe, realmente ele era necessário lá atrás, acho que hoje menos, porque o mercado hoje ele é formado por resseguradoras, são 10 resseguradoras que atuam no Brasil, multinacionais, que trazem essa segurança para as seguradoras, são sócias das seguradoras, então elas fazem um pouco esse papel de fundo de catástrofe, vamos dizer assim. Então não vejo também tanta necessidade hoje de fundo de catástrofe em nosso país, e o Ministério fez uma consulta às seguradoras e resseguradoras, e foi essa resposta também que obteve. E voltando aí ao tema do custo do seguro, primeiro, né, o seguro ele depende muito da competição entre as seguradoras. Então, nós temos cooperativas de crédito e vendas de insumo hoje que trabalham com painel de 2, 3, até 4 seguradoras. Então, o produtor chega lá na cooperativa, né, citar aqui uma bem conhecida no Rio Grande do Sul, Sicredi. O Sicredi hoje trabalha com 3, vai trabalhar com 4 seguradoras, oferecendo aos produtores produtos de multirrisco, risco nomeado, produtos adequados para grão, soja, milho, trigo e outras modalidades. Então, o produtor tem sim hoje uma possibilidade de escolher e escolher até qual que é o risco mais adequado, a cobertura mais adequada com o prêmio que ele pode pagar. Então, isso é importante o produtor saber, que ele já tem a possibilidade de escolher seguradoras. A questão nos bancos, existe uma lei que proíbe que seja feita a venda casada. Então, o produtor tem que denunciar também. A gente tem canais lá da SUSEP que regula, né, o Banco Central. O produtor também não pode ser obrigado a contratar o seguro num crédito rural. Ele pode, sim, apresentar uma apólice que tenha o quê? Uma garantia, uma cobertura igual ou melhor àquela oferecida pelo banco. E o banco tem que aceitar essa apólice que ele está pegando como garantia num crédito, né? Para terminar, apenas uma questão em relação ao que eu falei do custo, eu vou fazer só uma matemática simples aqui. O Paraná tem em torno de 6% de prêmio na soja, de prêmio médio, né, cobrado dos produtores. Esse prêmio sem apoio do governo. Quando o governo entra, isso passa para em torno de 4,5%. Então, quando você faz 4,5% em cima da sua importância segurada, produtor, você está em 20 anos
contribuindo aí em pouco mais de 20 anos, 22 anos, contribuindo com uma safra para contratar seguro durante 22 anos. É isso que acontece. A pergunta que eu sempre faço é, você produtor aqui no Paraná, que planta soja, estamos falando na média, em 22 anos, já perdeu uma safra? Com certeza. A gente teve 3 grandes secas no Paraná nos últimos 20 anos. Isso se repete, esse raciocínio, para o Rio Grande do Sul e para os outros estados. Então, o que eu quero trazer com esse raciocínio é que a gente não pode olhar o seguro olhando para os últimos 2, 3, 4 anos. Muito bem, Pedro. Tem que olhar 10 anos, 20 anos, dependendo da atividade. Claro. Bom, tá certo, obrigado, viu? E a gente sabe também que a produção tem um caráter essencialmente biológico e, portanto, é dependente, né, das condições climáticas também. Mas vamos para nosso próximo assunto. A gente vai também colocar agora na conversa o que tem sido feito por parte aí das preocupações diárias de todos vocês, produtores rurais, diante dessa pandemia, né, do novo coronavírus. Sabemos que alguns setores foram seriamente impactados pelas quarentenas nos estados. Fora isso, como já citamos aqui, a região sul, né, o Pedro acabou de falar, e foi atingida por uma forte estiagem neste ciclo. Então, eu queria, secretário, a sua contribuição agora, falando sobre essa pandemia, né, do novo coronavírus e de como estamos nesse novo normal, né? E principalmente sobre esta série de novos problemas para alguns setores do agronegócio brasileiro. Os produtores de flores, vou dar um exemplo, da região de Olambra, né, que a gente já falou aqui por algumas vezes, tiveram prejuízos milionários com o cancelamento de eventos e de festas. Então, sabemos que o seguro rural cobre problemas como o clima, pragas, doenças, e, entre outros assuntos. Mas temos aqui um exemplo de que é preciso dar uma modernizada na política de subvenção para atender também outros imprevistos como esse. O senhor não concorda? Não tem nem dúvida. Seria muito bom se nós tivéssemos um risco assegurado aí de pandemia. O único que eu vi que realmente tinha esse seguro e acabou recebendo o seguro foi o torneio de tênis na Inglaterra, o torneio de Wimbledon, né? Por alguma razão, não sei se por sorte ou por juízo, eles fizeram o seguro contra a pandemia. Todos os outros lugares eu não vi isso e seria certamente um seguro difícil das pessoas contratarem em um lugar que não tem a cultura do seguro, como nós temos discutido aqui nesse momento. Eu acho que talvez, Márcio, valeria um pouco vou dar um passo atrás aqui, trazer o conceito de seguro no contexto de que não é uma apólice, não é uma ação que faz o produtor estar segurado. Acho que o deputado Alceu Moreira tocou bem nesse assunto, que não há razão para você comprar exatamente o que o seu vizinho comprou. Você precisa, sim, discutir a questão de qual é o seu negócio. Então, se nós falarmos um pouco de financiamento, não faz sentido nós termos o conceito do plano safra, ou seja, todo ano você libera o dinheiro para que seja feito o plantio da safra daquele ano. Nós temos que ter uma visão de 1, 2, 3, 4, 5 anos e, portanto, você está administrando um negócio que tem várias safras no ano, ele tem múltiplas safras ao longo desse período. Então, é uma cessão de crédito. E esse crédito vai ser concedido a custos maiores ou menores, dependendo do risco associado àquela atividade. Se tiver um seguro ou vários seguros, você terá, então, um custo de crédito menor. Em relação à pandemia, todos aqueles que de alguma maneira, tinham uma gestão no contexto amplo melhor, conseguiram minimizar as suas perdas. Obviamente, no caso que você citou das flores, é uma mudança total e completa do mercado, ou seja, o mercado de eventos, de casamentos, formaturas, ele desapareceu por um fato que é essa doença, é a maneira com que a doença se apresenta. Então, com toda essa situação,
os produtores de flores não necessariamente seriam salvos por um seguro especificamente, mas sim uma gestão geral da sua estrutura, porque agora eles terão que procurar outros mercados também, porque o mercado de eventos levará um tempo grande a retornar e não sabemos ainda como ele será refeito, qual será essa nova normal aí que todos falam. Então, esse exemplo é um exemplo duro, mas no caso da pandemia como um todo, nós tivemos aqui uma gestão bastante forte, firme e determinada em manter toda a cadeia do agro em operação, porque qualquer interrupção numa cadeia que é tão longa quanto o agronegócio terá consequências, muitas vezes, que não tem como remediar, porque você não plantou esse ano, não colheu esse ano, você não conseguirá fazer isso há algum tempo mais adiante. Então, toda essa cadeia foi mantida em operação para que realmente as perdas fossem minimizadas. Muito bem, secretário. Claro, entendemos perfeitamente. Aliás, o senhor citou o deputado, então eu vou chamar o deputado Alceu Moreira para contextualizar ainda mais a respeito desse assunto. Deputado, sabemos, né, que as grandes culturas são cobertas, mas o que é possível fazer para que o seguro rural inclua também outras situações que afetaram produtores rurais neste ano? Como evitar, na verdade, que isso se repita e que o leque fique mais aberto? Bom, nós estamos, na verdade, tratando de uma questão que é muito mais matemática, né? Porque, além da cultura de ter o seguro, se nós vamos trabalhar, por exemplo, com risco pandêmico, né? Vai ter uma pandemia nisto, nós vamos acabar fazendo o que está acontecendo no Brasil nos últimos tempos, que é porque alguns produtores são maus pagadores, acaba se cobrando o spread bancário caríssimo de todo mundo, e aí todo mundo paga essa conta com muito maior valor que deveria, né? Então, é preciso deixar claro o seguinte, quando se faz esse tipo de considerações, olha, é preciso ter, para a pandemia com relação a isso, nós temos nível de cultura como flores, como fruticultura, o pessoal que vende hortigranjeiros e estava nas feiras tem um risco muito menor. E é preciso, então, ter forma que o Estado possa socorrê-los nesse momento. Porque colocar isso de maneira sistêmica no preço do seguro e nos riscos, vamos acabar fazendo a sociedade pagar uma conta que há de um cálculo difícil. Não é que seja impossível, mas é difícil fazer isso. Agora, o agro, de modo geral, preciso perceber o seguinte, o fato de nós termos apropriado muita tecnologia acabou por tirar do agro as grandes tarefas coletivas. Hoje nós temos tarefas coletivas onde? Na agroindústria, no frigorífico, lá na fábrica de compota, essas coisas lá na agroindústria. Na lavoura mesmo, a agricultura familiar trabalha com a família normalmente e a outra agricultura é mecanizada. Foi isso que nos permitiu, por exemplo, manter o abastecimento em plena pandemia de modo geral. Nós podemos considerar que algumas famílias não podem comprar o que está no supermercado, mas está no supermercado. Tem abastecimento completo no Brasil e mais 1.400.000.000 pessoas que nós abastecemos fora do país, com toda a segurança alimentar até agora. Se disser que nós não temos problemas, estamos faltando com a verdade. Temos muitos, todos os dias. Agora, por exemplo, uma planta frigorífica pode ser fechada em qualquer momento por 21 autoridades distintas. Uma hora ela é sanitária, daqui a pouco ela é financeira, daqui a pouco ela é tributária, daqui a pouco ela é de saúde, daqui a pouco é do município, depois é do Estado, é da União. Qualquer um desses pode chegar lá e pegar uma planta frigorífica e fechar. Não tendo um protocolo nacional estabelecendo com clareza o que é possível, uma autoridade certificadora que estabeleça o que pode e não pode, uma planta frigorífica dessa, por exemplo, que abate aves, se ela ficar uma semana sem poder abater as aves, o que ela faz com as aves abatidas? As aves têm segundo para morrer. O que faz com isso? E aí o fiscal inconsequente chega lá, olhando o mundo pelo ângulo de visão dele, e chega lá e fecha a planta. Então, o agro brasileiro, embora todo esse verniz que nós temos, ele ainda tem um grau de vulnerabilidade bastante grande, tanto do ponto de vista da segurança jurídica, como dos empecilhos fiscalizatórios e ideológicos. Muito bem, deputado. Obrigado. Gabriel, eu gostaria de colocar você também nessa discussão. A gente sabe, né, que a abordagem aí da seguradora no momento em que o produtor perde a sua produção por conta da seca, de tempestade, enfim, por algum problema como o clima,
é um diferencial importante, né? E ao mesmo tempo queria saber se isso faz sentido para vocês aí como segurador e como deve ser num momento tão delicado e preocupante quanto esse. E vou além também, o que você achou aí das palavras do deputado a respeito desse assunto? O que eu sempre falo é o insumo da seguradora é a boa entrega no pagamento de sinistro. Então, nesse momento de pandemia, a nossa maior preocupação foi que a gente pudesse fazer a regulação de sinistro de forma rápida para poder pagar as indenizações para os segurados. Porque a gente sabe que eles têm as suas obrigações bancárias, a sua vida, etc. Então, isso daí foi o número 1 na nossa lista de prioridades. Eu queria voltar um pouquinho rápido no secretário, que ele comentou com relação à policy de Wimbledon. E é muito bom como você trabalha com seguradoras que têm expertise de anos no setor de seguro, conhecem outros tipos de cobertura, outros tipos de produto. A Niuí também é especialista em alguns tipos de cobertura de eventos. E eu vou te dar a resposta bem direta. A decisão foi do gestor de risco de Wimbledon. Mesmo comprando a apólice de cobertura de eventos tradicional que ele comprava, ele decidiu comprar uma cobertura adicional para terrorismo e para pandemia. Então, assim, o conceito, e agora jogando por um pouco o que o deputado Alceu tem falado, é que todo mundo precisa entender a cadeia como um todo. Quando ele falou do fazendeiro entrando naquele cockpit dele e analisando tudo, ele tem que ver os mecanismos de gestão de risco que passam pelo seguro. Então, assim, essa conjunção de fatores que vai levar a gente a fazer a cadeia de seguro evoluir como um todo. E aí eu quero até trazer um outro ponto que é muito interessante e é difícil para a iniciativa privada trabalhar dentro do setor. Assim, é um tema que é recorrente no setor. Hoje em dia, nenhuma seguradora no mercado brasileiro sabe efetivamente quais são os impostos aplicáveis. É até um tema para trazer para o deputado, se ele puder ajudar a gente na solução desse problema. Tem um decreto-lei de 66, que é o decreto 73, que ele fala que todas as atividades de seguro relacionadas ao seguro agrícola são isentas de impostos. Só que depois daquela data, a gente teve o nascimento de PIS, COFINS, CLL e uma série de outros. A gente tem um monte de ação judicial sendo discutida sobre isso. Se a gente clarifica esse tema e soluciona isso, isso daí vai trazer uma redução imediata do custo do seguro. Então, assim, tem uma série de iniciativas que passam por um processo de simplificação, e aí, como de novo bem disse o deputado Alceu, pode chegar lá alguém fechar o frigorífico, pode ser 25 pessoas, e a gente tem a questão tributária do seguro agrícola que não é decidida. E como é que eu explico para trazer um player internacional para operar no Brasil que você não tem a resposta de quais são os impostos devidos? Então, assim, está todo mundo fazendo o esforço certo de trazer informação, de trazer novos produtos, de pensar na evolução. A gente vê a Secretaria de Estado fazendo isso, a gente vê a Frente Parlamentar fazendo isso, a gente vê o Ministério da Agricultura, mas ainda tem muita coisa que a gente precisa unir forças para ajustar e vão fazer o setor evoluir mais ainda. Bacana. Eu tenho uma pergunta para o Pedro Loyola e também para o Silmar na sequência, mas, deputado, o senhor foi citado, eu quero pedir licença aqui para o Pedro, que apareceu rapidamente na tela, e para o senhor até responder a respeito desse assunto, porque a gente sabe, né, da burocracia que existe do nosso país e principalmente da falta de simplificação quando a gente fala a respeito desse assunto, né, de ordem financeira e que atrapalha, por vezes, o empresário, seja ele rural, seja ele da sociedade como um todo, enfim. E principalmente nessas épocas de dificuldade faz todo sentido, né, simplificar as coisas. Olha, deixa eu dizer o seguinte, quando tu quiser construir uma casa, nunca contrata um alfaiate, tá? Ele não foi treinado para isso, né? Quando quiser trabalhar assuntos complexos, como é o caso do seguro, na incidência do custo de produção, nós temos que ter esse tema de tal maneira que a academia possa fazer um grande debate sobre isso, que a pesquisa nacional possa fazer um grande debate sobre isso. O que mais temos no Brasil é ignorante convicto. O cidadão acha que sabe tudo, fala de tudo que é tema ao mesmo tempo e acha que tem solução. Não, não tem, não. Precisa, na verdade, ter inteligência estratégica, compromisso com a construção disso. No caso que nós estamos agora, o lapso temporal é de fundamental importância. Trabalhar uma propriedade com comportamento por 10 ou 20 anos, fidelizar um seguro por 10 ou 20 anos com o cliente, reduz o grau de risco se for ano a ano. Neste ano, na seca do Rio Grande do Sul, tivemos 700 milhões segurados e vamos pagar 900 de prêmio. Mas nos últimos 10 anos não é assim. Podemos trabalhar essa questão. Então, tem um conjunto de fatores que contribuem para que este negócio seja bom para todas as pessoas. Não há espaço no agro brasileiro ou em qualquer lugar para ter um lucro oportunista de quem quer que seja. Este é um sistema de integridade nacional.
Todo mundo tem que saber o que é previsível, colocar isso na sua plataforma de custo, quer dizer, na tua planilha de custo, reduzir ao máximo os riscos possíveis e dar tempo necessário para diluir caso tenha alguma eventualidade. O que está faltando para o Brasil, na verdade, é maturidade. Inclusive, o produtor, ele sempre pensa que a safra melhor pode não acontecer nada e ele vai se safar disso. Então, ele sempre pensa na renda, no lucro que pode ter. Ora, o agro, há muito tempo, deixou de ser um jogo. Ele não é. Ele é uma aposta científica, tecnológica. Ele tem uma relação de referência com o sol, com a chuva, com o solo. Mas ele tem todas essas questões que estão sendo mitigadas pela pesquisa, pela inovação, pela tecnologia, pela inovação. Imagine para vocês o seguinte, se eu chegasse 10 anos atrás, numa lavoura de milho no meu Rio Grande do Sul, e dissesse para o produtor que se ele tivesse conectividade, ele produziria mais, ele me dava com a enxada na cabeça. O que tem essa conectividade a ver comigo aqui agora? Meu amigo, se ele não tiver internet na propriedade, ele vai ter um grau de concorrência de inferioridade muito grande com o vizinho do lado. Portanto, conectividade no Brasil passa a ser, como água, como sol, fundamental para que ele possa ter todas essas prevenções possíveis que a tecnologia lhe oferece. Essa tecnologia está ligada à planta de seguro. Se ele tem todas as tecnologias, o risco de perda é menor. Então, o grau é de muito maior complexidade do que se imagina. Eu aqui, como parlamentar, genérico nesse processo, não tenho sequer a ideia de que sou eu quem vou trabalhar esse processo. O que nós estamos fazendo agora com comunicação e imagem é convencer o produtor brasileiro dos mais diversos setores de que o seguro passa a ser peça obrigatória na construção do Muito bem, deputado. Ele não pode suportar isso. Perfeito. Bom, Pedro Loyola, eu queria, que é do MAPA, né, nosso convidado também aqui de hoje, Ministério da Agricultura, queria ouvir um pouquinho você a respeito de alguns números sobre os agricultores lá do Rio Grande do Sul, que fizeram 35.219, os números que eu tenho aqui, comunicados por seca ao Proagro, principalmente por soja e milho. E esse número representa 80% dos comunicados no país. Como é que o Departamento de Gestão de Riscos tem acompanhado o problema na região? Essas restrições impostas aí pela pandemia do novo coronavírus atrapalharam, na sua opinião, as vistorias nas lavouras? Elas atrapalharam, sim. Nós tivemos muitos municípios que barraram estradas no começo, hotéis que fecharam, restaurantes que não funcionavam. Então, houve uma dificuldade. O Ministério da Agricultura, junto com o Banco Central, editou, no Conselho Monetário Nacional, editou uma resolução em 2 de abril, que possibilitou, no caso do Proagro, que as visitas não acontecessem a campo, foi feita uma logística para que o técnico não precisasse ir na propriedade naquele momento de crise, principalmente nesses municípios onde havia grupos de risco, seja o técnico que atendia o Proagro ou o produtor, né, sua família. Então, nós fizemos realmente uma resolução para que essa presença do técnico não fosse evitada. Sobre esses números do Rio Grande do Sul, é bom lembrar, né, nós estamos falando aí da terceira grande seca do Rio Grande do Sul desde 2005. Né? Então, as questões são cíclicas também no agronegócio. O deputado colocou muito bem aí, o seguro rural ele vai resolver algumas coisas do agronegócio, da vida do produtor, do seu empreendimento, mas não vai resolver todos os problemas. Essa questão da pandemia, os outros riscos, né? O produtor tem que fazer gestão de risco da questão de sanidade vegetal e animal. Não é o seguro rural que vai resolver isso. Não é o seguro rural que vai resolver o problema de logística ou de meio ambiente que esse produtor tem. Então, assim, isso tem que ficar muito claro. O seguro rural, ele trabalha principalmente com os riscos climáticos e de preços. E é faturamento, é receita do produtor. Isso tem que ficar muito claro, porque se a gente começa a colocar dentro do seguro rural riscos que muitas vezes a gente não tem os dados, né? Uma pandemia, a gente não sabe quando vai acontecer, um problema de sanidade vegetal, animal, meio ambiente, né? Você encarece demais o sistema de seguro rural e a gente não consegue realmente elaborar um produto
e fique viável economicamente para o país. Muito bem. E a gente sabe que pela complexidade da agropecuária brasileira, na verdade, né, Pedro Loyola, é uma ferramenta, né? Diante de tantas outras que estão lá na caixa, né, a gente tem que ir tirando. E isso, como você bem disse, para todos nós, aí, o produtor rural brasileiro, dentro da porteira, está cada vez mais eficiente. É gestão. Precisa trabalhar e ser o mais assertivo possível, mesmo diante das dificuldades. Agora, Silmar, para encerrarmos esse ciclo, daqui a pouco a gente quer passar também para o próximo, para a gente falar um pouquinho mais de futuro, né? Até porque a gente está se encaminhando já para o final do nosso programa. Você que acompanha aí os reflexos, né, dessa estiagem muito de perto, qual que é a realidade do campo, na tua opinião? Muitos produtores vão ter, sim, prejuízo por não terem contratado o seguro rural? Sem dúvida nenhuma, Márcio. Isso é extremamente preocupante. A gente está vendo isso lá no sul do país. Quantos produtores, talvez uma grande maioria, que não tenha contratado, não tem proteção alguma, certamente terão uma perda extraordinária em termos de receita. Aliás, eu aproveito esse gancho, Márcio, para tentar aqui levantar um assunto que me parece extremamente importante num momento como esse, que a gente não está falando somente de perdas por questões climáticas, mas também perdas por oportunidades de continuar trabalhando, que é a questão da pandemia aqui, do novo coronavírus. E eu aproveito essa lição para levantar uma questão que eu acho extremamente importante aqui, para falar daquele tipo de seguro, e eu volto aqui a citar aqui o Dr. Roberto Rodrigues, nosso ex-ministro da Agricultura, ele citou que a grande questão aqui envolvendo seguro agrícola no Brasil é começar a falar em seguro de renda do produtor, não simplesmente seguro da produtividade da sua lavoura por perdas climáticas ou por outras razões, mas seguro de renda, e proteger a sua renda. Se não me engano, nos Estados Unidos, e o Gabriel, para quem eu dirijo até essa questão, pode me corrigir, nos Estados Unidos, pelo que eu sei, o produtor tem um seguro de renda, ou seja, ele paga lá um valor tipo, sei lá, $30 por acre, por exemplo, para garantir a renda da sua lavoura. Seja por que razão seja por pandemia, por perdas climáticas, por geada, por seca, por excesso de chuvas, mas ele garante a renda, não está preocupado com o detalhe da produtividade que ele está colhendo na sua lavoura. E parece que isso é uma evolução fundamental para o seguro agrícola aqui no Brasil, seguro de renda da propriedade rural. Gostaria que o Gabriel mencionasse, conversasse um pouquinho sobre esse assunto que me parece extremamente relevante, especialmente num momento como esse. Perfeito. O produto de renda, o produto de receita, ele tende a ser o futuro. Existem alguns modelos nos Estados Unidos que fazem isso, em outros locais. O que eu gosto sempre de pegar para analisar e tentar pegar experiências boas de programa de subvenção. Se você for olhar na China e na Índia, que são dois monstros em subvenção agrícola, você pega uma China que tem 75% da área segurada, da área plantada totalmente segurada, e a Índia com 30%, enquanto o Brasil só tem 10%, eles não fazem o seguro de receita e de renda. Por quê? Porque ele é mais caro. Então, eles preferiram primeiro construir e proteger a base. E aí, você que também entende um pouco de mercado financeiro, seria a mesma coisa quando eu estiver comprando uma opção de proteção mais dentro do dinheiro ou mais fora do dinheiro. Quanto mais dentro do dinheiro ela tiver, mais cara ela vai custar. E, além disso, ela também tem, quando você está fazendo esse produto de receita, ela tem uma questão cambial. Hoje em dia, o produtor é muito bom em hedge cambial. Assim, você senta para conversar com uma série deles, eles dão aula em bastante gente no mercado financeiro. Então, eu acho que é um mecanismo de construção e evolução do produto. Seguindo nisso, o Ministério da Agricultura está fazendo o caminho perfeito para fomentar esse desenvolvimento. Ele tem incentivado lotes de subvenção específicos para o produto de receita e tem montado um mecanismo onde vai dar uma subvenção maior para o produto de receita, porque ele vai ser mais caro. Então, assim, é o produto que a gente quer vender. Quanto melhor o produto para o meu segurado e quanto melhor o produto para o meu cliente, mais satisfeito eu vou estar como companhia. Então, é o caminho, é a evolução, mas eu acho que tem que ter, em alguns segurados que nunca compraram, tem que ter um primeiro passo de comprar um produto de produtividade, ou um que vai proteger o custo primeiro, depois produtividade, e evoluir para a receita e para a renda, efetivamente porque ele é um produto que tende a ser mais caro, porque ele cobre mais risco. Muito bem, Gabriel. E, aliás, já que você citou, né, vindo inclusive lá do Silmar Miller, essa indagação dos Estados Unidos, principalmente, eu acho que a gente pode pegar esse gancho até mesmo para a gente falar um pouquinho de futuro. Então, lá nos Estados Unidos, 90%, ou pelo menos mais até talvez, desse percentual das lavouras são cobertas
pelo seguro rural. E no Brasil, segundo a Sociedade Nacional de Agricultura, algo em torno aí de 12%, 13%. Como aumentar, hein, a adesão dos produtores aqui no nosso país? Vamos falar com os nossos especialistas. Secretário, começo com o senhor, daqui a pouco a gente passa a palavra para os demais. Como é que, na sua opinião, os estados podem modernizar, na verdade, as políticas de seguro rural? Acho que só pegando um gancho no que o Gabriel falou antes, e a pergunta do Silmar, a questão de seguro de renda, ele não é uma solução mágica, tá certo? É muito complexo, porque você tem que levar em consideração a qualidade da operação de cada um desses produtores. Cada um tem um custo de operação, cada um tem uma dica de operação, commodities diferentes, lugares diferentes. Então, não tinha um seguro de renda mágico onde o produtor vai contratar e os problemas deles todos estão resolvidos. Acho que o caminho que passa, Márcio, e aí faço um gancho aqui para a sua pergunta, a maneira de incentivar o seguro é incentivar a educação do produtor rural. Acho que, sem dúvida alguma, ele precisa entender os riscos para poder gerenciar os riscos. Porque senão ele está comprando uma pólice. Comprar uma pólice, ele vai comprar uma expectativa de ser pago caso aconteça um problema. No entanto, não é isso. Se ele for um bom gestor agronômico, se ele for um bom gestor comercial, se ele for um bom gestor de pessoas que trabalham com ele, um bom gestor financeiro, então, ao final ele tem uma propriedade, um negócio muito mais seguro e muito mais protegido. E aí, todas essas apólices de seguro que ele vai comprar, ele sabe exatamente o que ele vai comprar. Então, nós temos um programa aqui em São Paulo que nós montamos que chama-se Mais Gestão e Mais Renda. É um programa em conjunto com o Sebrae, em conjunto com o Senar e o Banco do Brasil. Para quê? Para que a gente junte todas essas experiências, seja a experiência do Sebrae, que fez esse trabalho muito bem na área urbana, a experiência do Senar com de divulgação de cursos e conhecimento para os produtores rurais. E o Banco do Brasil, que tem um treinamento especial para os seus gerentes que trabalham com as áreas rurais. Ou seja, ele já olha a propriedade quando ele chega para fazer um financiamento, ele já olha aquela propriedade de maneira global, vendo ali os riscos e as oportunidades. Então, esse trabalho é um trabalho junto com os nossos técnicos aqui da área de extensão rural do estado de São Paulo, é justamente para levar conhecimento, capacidade ao produtor de fazer essa contratação. Se ele não souber o que ele está comprando, ele vai comprar gato por lebre e, portanto, aí voltamos os problemas das vendas casadas, das imposições e, de fato, vira um bom negócio para quem vende e um mau negócio para o produtor. Então, a ideia, na minha cabeça, claramente é educação ao produtor para que ele entenda o que é o seguro e o que o seguro se propõe a fazer. Muito bem. Então, eu quero colocar o Pedro Loyola também nessa discussão. Pedro, você aí como mapa, né, como alguém diretamente ligado ao seguro rural, junto ao Ministério da Agricultura. Vamos falar de desafios, né, já que a pauta agora é futuro. Quais são, na sua opinião, e em quanto tempo a gente pode superá-los? O secretário de São Paulo colocou muito bem, tudo passa pela educação. Ele já comentou do produtor, eu creio que aí temos que olhar o outro lado, a qualidade, né, que é isso que ele está falando, né, de contratar um seguro adequado ao risco que o produtor tem. Então, nós temos que trabalhar a qualidade dos serviços e produtos de seguro rural. O monitor de seguro rural vai fazer isso, e nós estamos também com um projeto estratégico da ministra Tereza Cristina, que é a qualificação dos peritos agrícolas, que são, na verdade, os olhos da seguradora lá junto ao produtor no momento que ele tem a perda. É o momento mais importante. Lá na Espanha, onde estive ano passado, o produtor conhece a metodologia de verificação de perdas de perto. Ele acompanha junto com o perito, ele discute, e poucos casos acabam indo
para uma discussão administrativa ou na justiça. Por quê? Porque ele conhece e consegue, então, entender aquela verificação de perdas, aquela análise e o valor que é pago de indenização. Esse é um momento muito importante do seguro rural. O outro momento é o da consultoria também, os corretores de seguro. O nosso país tem um grande desafio. Nós temos poucos corretores de seguro que são especializados em seguro rural. Preocupados com isso, também estamos, junto com a FENSEG, junto com a FENACOR, com outras entidades, bolando aí para esse ano, provavelmente até o final do ano, nós vamos ter cursos básicos já para corretores e peritos agrícolas, né? Então, isso vai qualificando melhor a oferta de seguro rural, você vai trazendo mais profissionais para esse mercado, atraindo profissionais mais qualificados, e o Ministério pretende lá na frente que esses profissionais sejam realmente certificados para atuar. Nós não podemos hoje imaginar que um corretor que basicamente atua apenas com automóvel ou vida, por exemplo, de um dia para o outro vai vender seguro rural. Esse é o momento mais importante para o produtor. Ele precisa receber uma boa consultoria. Então, a gente está muito preocupado, claro, com a questão orçamentária, porque isso, apenas para dar um número aqui, o seguro rural no país não se desenvolveu porque não havia um programa como esse. Até 2005, a contratação de seguro, que era feita por 3, 4 companhias de seguro, era irrisória. Então, o programa de subvenção vem, sim, a fomentar, para que atraia novas seguradoras, resseguradoras, como eu disse. A gente ainda pretende ter mais seguradoras nesse programa. Ele é fundamental para fomentar a oferta, mas nós precisamos também qualificar essa oferta, trazer competitividade com bons produtos. Se não tiver bom produto, vai queimar a seguradora, o governo com o seu programa, e essa é uma grande preocupação da nossa ministra. Muito bem. Deputado Alceu Moreira, eu gostaria de ouvi-lo nesse momento, até porque o Pedro acabou de falar para a gente aqui, que o seguro rural no Brasil não se desenvolveu. E já que o assunto, a pauta são políticas para modernizar o seguro rural, eu acho que a modernização passa, inclusive, por pessoas certas nos lugares certos. Como equacionar isso num país com essa dimensão e principalmente com tantos interesses políticos por trás? Olha, nós temos hoje ferramentas disponíveis para transformar o seguro, uma vez ele percebido pelo produtor como um produto essencial, ele imediatamente será adquirido. Se nós formos nas propriedades, saber o que os produtores estão comprando hoje, eles estão comprando produto de discussão genética com muito mais complexidade do que é o seguro. Nós não estamos trabalhando adequadamente o produto seguro. Mas não esqueça o seguinte, nunca ninguém vai plantar milho para colher seguro. Não se faz seguro de incêndio contra a casa para botar fogo nela. Seguro é prevenção. As pessoas precisam ter um grau de responsabilidade com a produtividade o máximo possível e o seguro como redução do grau de risco. Outra questão é imaginar que nós estamos falando de seguro com relação aos produtores brasileiros como se nós fôssemos vender óculos para cego. Não estamos vendendo. O dia que nós chegarmos no produtor, com corretor de seguro, que o Sistema S, por exemplo, que tem recurso, puder treinar todo esse pessoal para trabalhar nas suas federações estaduais, nos seus sindicatos, poder ter gente qualificadíssima. Se nós criarmos um software que possa explicar detalhadamente como é que tu faz um pré-list de seguro, o que é importante. Há pouco tempo falamos do seguro de renda. Meu amigo, não discuta essas questões de maneira rasa. Não é o alto e o baixo, o gordo ou o magro. Se eu quiser fazer seguro de renda, eu vou pagar mais pelo seguro e fazer seguro de renda. Na pólice que eu vou comprar, tem várias alternativas. Eu compro o produto que eu desejo. Tem alguém da minha categoria que vai me explicar rigorosamente como é que é lidar com essas ferramentas. Hoje o Sistema S tem condição de chegar em qualquer lugar do Brasil, pelas suas federações, com todas as explicações sobre seguro na tela de um telefone celular, sem nenhum problema.
Nós não temos seguro até agora, porque a cultura de estabelecer o seguro como custo obrigatório, inclusive para reduzir o spread, nos permite que se pague 13,5% de spread a um banco para não pagar 0,25, 0,30 de seguro geral no Brasil. É só fazer cálculo. Se conseguir fazer as contas do produtor, ele perceber que o seguro é importantíssimo para ele, reduz o grau de risco e, a partir do seguro, ele redisciplina a reconstrução da sua planilha de custo, ele vai comprar o seguro, com certeza. Tá certo, deputado. Bom, eu sei que o secretário de Agricultura também quer falar um pouquinho a respeito desse assunto, Gustavo Junqueira, mas antes, Gustavo, deixa eu pedir a sua licença para a gente ouvir o Gabriel aqui rapidamente, até porque a gente está nesse campo, né, de futuro, Gabriel, falando inclusive de caminhos para aumentar a adesão ao seguro rural. Quais você citaria para a gente? Para mim, são dois pilares simples, básicos e diretos, e eu acho que eles juntam um pouco do que o deputado falou, o que o Pedro falou, o que a Secretaria de São Paulo também está falando, educação e subvenção. Se a gente investir em educação, e eu estou falando em educação amplo senso, preparar o produtor para poder discutir bem para o produto, para escolher o produto que ele quer comprar, para entender como é que aquele produto vai proteger ele na hora de construir uma instrução, uma operação financeira e assim por diante. E com previsibilidade e crescimento no mecanismo de subvenção, esse é o futuro. Esse é o futuro para a gente ter um agro bem protegido, um agro com estabilidade e um produtor rural bem definido. Assim, um número rápido para vocês terem ideia do impacto e da velocidade da subvenção. Eu sempre uso um primeiro paralelo comparando Brasil e China. O programa nesse novo formato de subvenção no Brasil ele foi implementado em 2003, mas só começou a funcionar de 2005 para 2006, que foi o mesmo ano com a China. Naquela época, os dois mercados tinham mais ou menos 100 milhões de dólares em prêmio. De lá para cá, o mercado da China ampliou 60 vezes e do Brasil só cresceu 10 vezes. Agora, que é a diferença? Se você pegar 2016 para 2017, o Brasil gastou 100 milhões de dólares em subvenção. A China gastou 2,3 bi de subvenção. E aí agora, para mostrar que o impacto de aceleração disso é muito rápido, você pega uma China que veio no meio, uma Índia que veio no meio do caminho e que teve o programa deles de subvenção começando em 2015, eles botaram e já estão hoje em dia com um mercado que tem 1,5 bi dólares de tamanho e eles já têm 30% da área de plantação protegida. Isso com um programa que iniciou em 2015. Então, investindo em educação e tendo previsibilidade e crescimento nos programas de subvenção, o mercado de seguros vai estar pronto para o futuro e vai estar pronto para dar cada vez produtos melhores para o nosso produtor. Bacana, Gabriel, obrigado. Bom, Silmar, você é de casa, então eu vou pedir a sua licença e vou pedir para o secretário entrar aqui na nossa tela e responder também a respeito desse assunto, né, secretário? Já que a gente está falando de passos moderados, se possíveis largos, mas sempre com muita cautela. Obviamente, a gente entende que é necessário modernizar muitas coisas no setor agropecuário do Brasil, mas a gente precisa, né, entender qual é o momento certo para fazer isso, né, para tomar essa atitude. Eu acho que o momento é agora, Márcio. Eu fiquei muito satisfeito dessa conversa aqui. Se nós pensarmos que nós temos um representante do Executivo Estadual, um representante do Legislativo Federal, o setor privado com as seguradoras, um representante do Executivo Federal, todos nós falando a mesma língua, ou seja, caminhando na mesma direção, esse é o momento ideal para que a gente possa fazer uma transformação estruturante. Sem dúvida alguma, o caminho passa por nós levarmos o que nós temos de mais moderno no agro brasileiro e que é referência para o mundo, nessas propriedades, esses produtores, sejam eles pequenos, médios ou grandes, em todos os setores nós temos a referência mundial. Agora, nós precisamos levar isso para todos os demais produtores, para que eles tenham a oportunidade de trabalhar com ferramentas modernas. Nós temos hoje, dentro do Brasil, produtores do século XXI e produtores do século XIX. Tem muita gente que não entende que essa atividade foi completamente transformada nos últimos anos. E existe uma dificuldade muito grande, e aí não só dentro da operação do setor privado, mas fundamentalmente dentro do setor público, nós precisamos ser mais ágeis. Nós precisamos levar, de fato,
modernização no nível infralegal, ou seja, fazer a desburocratização, deixar o setor privado realmente atuar. E eu tenho apoiei muito aí o sistema de subvenção no ano passado, só lembrando que o sistema de subvenção é 30% pago pelo governo do estado, dos estados, 30% pelo governo federal e 30%, um terço pago, então, pelo produtor rural. Porque essa é uma maneira de você ir diminuindo o custo e forçando uma adesão a um produto que, no fundo, é só, como eu coloquei, a cereja no bolo aqui de todo um processo de ganho, de especialização e de gestão desse produtor. Então, acho que o caminho é a gente fazer isso exatamente nesse momento, e eu sou parceiro aí todos para que a gente possa fazer isso. O SEBRAE, como foi colocado aí pelo deputado Alceu Moreira, e nós estamos fazendo aqui em São Paulo, o sistema tanto o SEBRAE quanto o Senar estão engajados nesse programa nosso Mais Gestão, Mais Renda. É uma questão de nós colocarmos aí mais foco nisso e fazer com que ele se desenvolva mais rapidamente. Vai ser um ganha-ganha para todo mundo dentro da cadeia. Tá certo, obrigado, viu, secretário. Silmar, bom, eu queria te ouvir agora e, ao mesmo tempo, né, depois da sua fala, a gente fazer uma rodada de 1 minutinho aqui no máximo para cada um, para se despedir dos nossos telespectadores e trazer, inclusive, aí uma conclusão final sobre esse nosso bate-papo de agora, porque o começo, na verdade, dessa discussão já se iniciou há muito tempo e a gente sabe que há desdobramento sobre isso, Silmar. Mas, enfim, qual é a sua opinião sobre o sistema e como melhorá-lo? Olha, o Gabriel citou um detalhe extremamente importante lá, que eu reputo como fundamental para essa virada de jogo. Educação. Um programa de esclarecimento para o produtor brasileiro aqui, sobre o que é efetivamente um seguro rural, quais são as modalidades, quais são as várias oportunidades que ele tem para ele se proteger de qualquer coisa, especialmente das anormalidades climáticas aqui, que frequentemente afetam a lavoura e a agricultura brasileira. Então, esse é um ponto fundamental. Esclarecimento, educação, mostrar o que existe. Tenho certeza que a grande maioria dos produtores não faz um seguro, não sabe como é que funciona. Tem a menor ideia como é que funciona, quais são as modalidades existentes. E o segundo ponto é o aumento da subvenção. Eu volto a repetir aqui, me reportar aqui ao ex-ministro Roberto Rodrigues, que ele cita um número mágico aqui, que é o seguinte: o Brasil, no mínimo, teria que chegar numa subvenção de 6 bilhões, e não apenas 1 bilhão, o que a gente chegou recentemente aqui, ou 1,5 bilhão, como a gente está programando para esse novo ciclo. 6 bilhões seria o número adequado, uma subvenção decente aqui, para realmente fazer com que o produtor se sinta protegido, protegendo ao mesmo tempo também as próprias seguradoras, que são peça fundamental desse processo. Então, acho que isso é fundamental. E eu reputo que o mais importante aqui, nesse primeiro momento, aqui realmente é a educação. O produtor precisa conhecer melhor as vantagens do que é um seguro agrícola e evitar que perca uma renda de forma tão extraordinária como está acontecendo agora lá no sul do país. Essa é a minha opinião. Bacana. Obrigado, viu, Silmar? Bom, vamos colocar todo mundo aqui na tela novamente. O nosso programa está acabando. Não antes de nós nos despedirmos com cada um de vocês, Gabriel, e ao mesmo tempo agradecer, na verdade, a sua participação, a disponibilidade em falar com o nosso telespectador do Brasil inteiro e principalmente trazer esse assunto novamente em pauta aqui no Terra Viva. Obrigado, viu, pela contribuição na tarde de hoje. Cortou, está me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo, Gabriel. Eu que agradeço, gostaria de agradecer ao secretário, o deputado também, o Pedro representando o Papa, o Almir, vocês aí por receberem também a gente para discutir esse assunto. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para desenvolver. O que eu gosto sempre de falar assim, olhem para o setor agrícola, olhem para os seguros dos setores agrícolas, a gente está falando do motor do país, a gente está falando o que segurou o Brasil na última crise, o que está segurando o Brasil agora, a gente está falando de 30% a 40% do produto interno brasileiro. A gente tem que dar a atenção necessária para o setor agrícola e, especificamente aqui do tema, para a parte de seguros. Educação, foco em subvenção, tecnologia, novos produtos, novos players vindo para o mercado para aumentar a competitividade. Esse é o futuro.
políticas estaduais específicas. Quando a gente está falando de São Paulo, assim, você vê que 70% do seguro brasileiro hoje em dia está no Paraná, porque ele tem um programa específico de subvenção estadual. São Paulo está seguindo. Será que não seria interessante constituir isso daí em outros estados? Assim, tem muito para a gente debater, tem muito para a gente evoluir. Contem com a gente no que precisar. Quem quiser conversar, tirar qualquer dúvida, segue lá, @NewSeguros, que a gente está disponível para poder ajudar em qualquer outro tema relacionado a seguros. Tá? E obrigado a vocês aqui no Terra Brasil por receberem a gente. Valeu, obrigado, viu, Gabriel. Pedro Loyola, por favor, a gente queria ouvi-lo também e, ao mesmo tempo, agradecer imensamente o MAPA em participar mais uma vez aqui conosco, em abrir as portas, né, ou a porteira, na verdade, para ouvir o Terra Viva, a nossa equipe e levar a informação ao nosso produtor rural brasileiro. Obrigado, viu, Pedro? Eu que agradeço, foi uma oportunidade muito boa de disseminar a cultura da gestão de riscos, não é só seguro, é zoneamento agrícola, uma série de instrumentos que o produtor tem hoje disponível para fazer a gestão de risco do seu empreendimento, da sua propriedade. Dizer que no Plano Safra nós teremos uma novidade, a ministra vai apresentar um novo ferramental para seguro rural, então os produtores vão ter mais conhecimento aí das seguradoras que operam no mercado, os tipos de seguro, e até uma ferramenta educacional para ajudar exatamente, né, nesse último momento que a gente estava falando, que o principal desafio talvez seja a educação do produtor. Né? A gente espera que as entidades, né, CNA, OACB, as federações de agricultura se envolvam mais, levem capacitação aos seus produtores, e o Ministério, junto com todas essas entidades, também está disponível para fazer, né, o desenvolvimento desse mercado. A nossa preocupação sempre é o produtor rural. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado mais uma vez. Bom, ô, secretário, obrigado, viu, pela sua participação. Gustavo Junqueira aqui conosco, mais uma vez, sempre gentil atendendo todos nós aqui do Terra Viva. Fique à vontade para se despedir do nosso público e, se quiser trazer uma manchete exclusiva aqui para a gente, secretário, pode trazer também, que a gente vai ficar muito feliz. Um abraço e obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado ao seu, Gabriel, Pedro e Silmar. Realmente foi muito boa essa conversa nossa aqui. E a Secretaria da Agricultura de São Paulo está à disposição. Acho que todas essas ações modernizadoras do agro é o que nós temos falado desde o início do governo do governador João Dória. É um foco na gestão e fazer com que essa atividade, que é uma atividade fundamental para a economia do país, seja cada vez mais segura. Né? Falando aqui de seguro rural, nós temos que administrar o risco, porque esse ano a gente aprendeu de maneira muito dura que o risco pode vir, a surpresa pode vir de qualquer lugar. E portanto, muito importante nós estarmos protegidos aí. Muito obrigado, boa tarde a todos. Tá certo. Obrigado, secretário, mais uma vez. Peço só que os senhores fiquem mais um minuto aqui conosco para a gente se despedir também aqui do deputado e do Silmar. Deputado Alceu Moreira, um abraço para o senhor. Obrigado mais uma vez por atender a gente, conversar com o nosso público e pela contribuição do senhor, como sempre. Queria agradecer muito essa oportunidade, foi uma grande janela para conversarmos sobre um tema importante e queria fazer uma sugestão aos senhores produtores. Tirem da sua planilha de custos os seus sócios ocultos, os cartórios desnecessários, o spread desnecessário, a quantidade de coisas que você paga de alguém que nunca plantou e não colheu e é quem mais ganha com a produção agrícola. E ponha na sua planilha de custo um parceiro permanente chamado seguro. Ele é de fundamental importância. No mais, queria dizer que segurança alimentar vai levar o Brasil, em menos de 10 anos, a estar fornecendo alimento para 2 bilhões de pessoas. Quem tem que fornecer alimento para 2 bilhões de pessoas não pode ter um grau de vulnerabilidade como nós temos. Precisa aprimorar muito sua capacidade de custo e, principalmente, se focar em pesquisa, tecnologia e inovação e, principalmente, em defesa sanitária. Um país como o nosso, tropical, precisa ter defesa sanitária muito focado. É outro grande risco que nós estamos correndo. Mas cá para nós, da onde viemos e aonde estamos, caminhamos muito. O agro brasileiro está de portas abertas e com o cérebro pronto para receber as inovações que nos ajudem a cada dia a ser mais competitivos e com responsabilidade de alimentar o mundo.
Tá certo. Obrigado, viu, deputado. Silmar Miller, um abraço para você. Mais uma vez também, a sua contribuição foi excelente, né? A sua experiência traz para a gente aí, na verdade, uma outra visão do todo e a gente se vê logo mais aqui na programação. Silmar, obrigado, viu? Eu agradeço, Márcio. Olha, o momento é extremamente oportuno para isso que a gente está conversando e para a gente dar um salto aqui em termos de seguro rural aqui no Brasil. Primeiro, dentro da nova política agrícola, a gente sabe que as taxas de juros estão caindo bastante, nós estamos com taxas baixíssimas em termos históricos, está aí a Selic aí perto de 3% e com tendência a cair mais. Então, isso significa também uma diminuição no subsídio ao crédito aqui no Brasil. Uma boa oportunidade para aumentar, portanto, a subvenção para o seguro, que é muito mais garantido em termos de retorno aqui para a própria economia como um todo, protegendo aquele que realmente é o responsável por esse salto aqui na nossa tecnologia de produção agrícola, garantindo aqui, com o agronegócio, aqui, a sustentação da própria economia como um todo. Então, o momento oportuno, o produtor está capitalizado, com exceção dos produtores do Sul, realmente, que tiveram problemas com a seca. O restante do Brasil, preços bons para a soja, para o milho, para vários outros produtos. Muito bem. E com a tendência de um salto na produção, no aumento da área de plantio na próxima safra. Um momento, portanto, extremamente oportuno para trazer para o nosso produtor uma boa surpresa aqui no novo plano agrícola e pecuário, que é o aumento da subvenção, quem sabe não só para 1,5, mas já começando com 2 bilhões de reais nesse próximo ciclo. Bacana, Silmar. Ótimo. Parte aqui, obrigado pela participação. Legal, obrigado. Obrigado a todos os senhores. Mais um segundinho só, por favor, a todos. Só um último recado. O próximo Agro 360 será agora, segunda-feira, 1º de junho, a partir de 13h. Vamos discutir as tendências e oportunidades do mercado do leite, que, aliás, é o Dia Mundial do Leite na próxima segunda-feira. Senhores, a todos vocês, muito obrigado pela contribuição aqui conosco neste Agro 360 especial Seguro Rural, Perspectivas e Desafios. Eu, ao mesmo tempo de agradecê-los, peço uma salva de palmas ao nosso agronegócio brasileiro e a todos os senhores pela contribuição de hoje. Muito obrigado, gente. Até a próxima oportunidade. Valeu. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Agro 360. Oferecimento Niuí, a seguradora do agronegócio brasileiro, inovando para a sua segurança. Terceiro leilão Nelore JV, agora virtual. São 80 animais avaliados pelo PMGC, com genética de